Quem está feliz com Jesus essa noite? Estou sentindo um clima meio chuvoso. Quando está chovendo, o clima fica meio triste, né? Fica todo mundo assim meio acanhado. Mas o sol lá fora estava quente, né? O calor continua ainda muito forte. Então, irmãos, nós somos um povo diferenciado, nós somos um povo renovado, nós somos um povo pentecostal, nós somos um povo nascido do Espírito, do Espírito do fogo. Eu nasci do fogo, por isso eu quero estar sempre avivado, sempre restaurado, sempre renovado, sempre buscando a presença e a face de Cristo. Assim, eu declaro, né? E creio que você também está aqui nessa noite da mesma forma. Você que trouxe a sua Bíblia ou seu celular, abre aí, em nome de Jesus, no livro de João, capítulo 5. João capítulo 5 é uma história, né, que a gente gosta muito de ouvir as pessoas pregoando, e gostamos também de pregoar essa palavra. É uma palavra de milagre. Eu não sei qual tem sido a sua busca, qual o milagre que você tem esperado de Deus. Eu não sei qual que é o propósito a qual você tem colocado na mão de Deus e esperando, talvez por um ano, talvez por 2 anos, talvez por 6 meses, talvez por 5 anos, 10 anos. Eu não sei quanto tempo tem, a qual você tem um milagre e até hoje não viu esse milagre sendo concretizado na sua vida. Eu não sei da forma que você chegou aqui, eu não sei como foi seu dia, se seu dia foi bom, se seu dia foi ruim, se foi cansativo, se foi trabalhoso, se você fez a coisa certa ou se você fez a coisa errada, mas em todos os tempos o olho do Senhor está sempre sobre nós, sempre sobre nós, sempre sobre nós. Então por isso devemos todo momento, a todo instante, nos esforçar em nos manter de pé, em prosseguir, em buscar a face de Deus a cada momento e a cada instante, porque o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Foi lido aqui que nem o Senhor Jesus sabe o momento e a hora a qual Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então é momento de nós estarmos preparados, é momento de nós estarmos atentos, é momento de nós estarmos orando, estarmos jejuando, estamos fazendo algo que venha agradar o coração de Deus, porque como disse, não sabemos se Jesus vai vir de manhã, se ele vai vir de tarde, se ele vai vir de madrugada, se ele vai vir na parte da tarde, do dia, mas que ele vai voltar, ele vai, assim eu creio, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, aleluia, abra ela aí em João 5, no capítulo 1. João capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Neste já havia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando ali o movimento da água. Porquanto o anjo, ele descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos? 38. Quantos anos? 38. Se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo Jesus que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha lá no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele
aquele homem ficou são, e tomou o seu leito, e andava, e aquele dia era sábado. Amém? Põe sua Bíblia no banco, pode assentar, mas antes eu vou estar fazendo uma oração em nome de Jesus. Cubra a sua cabeça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ó grande Deus e poderoso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas, Senhor, neste momento, ó Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu esvazie de mim, Senhor, para que possa ser cheio do teu Espírito, que eu desapareça para que o Senhor apareça. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, aqui está a sua palavra, Senhor, ela foi lida, Pai, e aqui está o teu povo, Senhor, que saiu dos seus lares para ouvir a tua voz. Senhor, perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas. Pai, tu me conheces, tens sondado o meu coração. Eu te peço, Deus, que a partir desse momento, a partir dessa hora, que o Senhor venha tomar a direção dessa palavra, que o Senhor venha falar, Pai, com cada um de nós, porque sabemos nós, ó Deus, que o Senhor é poderoso para operar, que o Senhor é poderoso para curar, que o Senhor é poderoso para fazer o impossível, Deus, se tornar possível em nossas vidas. Então, Senhor, que haja nessa noite aqui, meu Deus, uma transformação espiritual, uma transformação pessoal, que haja dentro de nós, ó Deus, aquilo que precisamos, ó Deus, ser transformado, sermos mudados, coisas que o homem não pode fazer, mas que só o Senhor pode. Então que nessa noite, meu Deus, sejamos transformados, sejamos curados, sejamos restaurados para a glória do nome do Senhor. Então faça nessa noite, Pai, não o meu querer, mas sim a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Estamos diante de uma palavra muito linda, diante de uma palavra tão gloriosa, tão maravilhosa, que quando foi me dada a oportunidade para estar aqui nessa noite pregando essa palavra, primeiramente a gente ora ao Senhor, pedindo a Deus uma revelação do que é que Ele quer falar conosco, se é uma palavra de correção, uma palavra de prosperidade, uma palavra de milagres. E aí você vai orando e Deus vai te trazendo a revelação. Deus vai falando no nosso coração. E essa passagem, no ano passado, muitas pessoas pregoaram ela nesse lugar. Homens e mulheres sábios, direcionados pelo Espírito Santo, pregoou de uma forma poderosa e grandiosa. Amados, talvez tenha algo na minha vida, tem algo na tua vida, precisando ser resolvido, precisando ser entendido, precisando ser transformado, ou seja lá no meio da nossa parentela, seja uma doença, como a história desse homem a qual nós lemos, que você já fez campanha, recampanha, fez campanha de novo e até hoje não obteve a resposta certa para aquilo que você tem buscado. Mas nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então vemos uma história aqui muito interessante. Uma história de uma pessoa que não desistiu, perseverou. Assim como você. Se você está aqui nessa noite, é porque você é um vencedor, uma vencedora. É porque vocês perseveraram e perseveram atrás dos seus objetivos, seja ele qual for. Então aqui no livro de João, no capítulo 5, aqui nós encontramos detalhes desse milagre realizado pelo nosso Senhor Jesus. E a palavra, ela nos revela que Jesus, ele vinha da Galileia, ele vinha aonde? A caminho de Jerusalém. E quando ele chega à porta do tanque de Betesda, ali chamado de Ovelhas, do lado, né, da cidade, pensa bem, Jesus indo para uma festa, para comemorar, para se alegrar, para divertir, para distrair a sua mente. Mas mesmo no meio dessa caminhada,
de algo que alguma pessoa que ali estava necessitava de algo que só ele poderia realizar, só ele poderia concretizar. É como talvez você entrou aqui nessa noite, talvez tenha algo na tua vida para ser concretizado que o pastor Marco Aurélio não pode resolver, que o seu vizinho da direita não pode, o da esquerda não pode, o teu parente mais próximo não pode, mas há um Deus nos céus que pode todas as coisas naquele que nele crê. Então, para mim, quando ele chegou ali ao lado ali daquela porta, ele se aproximou daquele tanque chamado Betesda, que significa ali, para aquele povo, casa de misericórdia, que simbolizava uma das únicas esperanças para um doente incurável. Aquele tanque de Betesda, meu irmão, era para aquelas pessoas que a medicina não tinha como resolver, os parentes não tinham como resolver, ninguém tinha como resolver. E esse tanque, quando as pessoas nasciam enfermas, nasciam doentes, estavam talvez cegas, como nós vemos aqui, com algum problema físico, essas pessoas, elas eram levadas à beira desse tanque. Pessoas com alguma doença incurável, que não tinha jeito para ninguém resolver. Então elas criam que quando o anjo descesse ali, balançasse aquela água, eles poderiam ser curados, poderiam ser restaurados. E naquele tanque ali se aglomerava uma grande multidão de enfermos e paralíticos, buscando ali, irmãos, uma única chance de se verem livres daquele mal que afligia eles, daquela enfermidade que não deixavam eles caminhar, não deixavam eles trabalhar, não deixavam enxergar, ouvir, falar, talvez. Um lugar onde a dor, um lugar onde a fragilidade do corpo e a miséria humana estava em total evidência naquele lugar, irmãos. Pensa você um lugar cheio de pessoas que talvez tinha anos, meses, dias que não tomavam banho, esperando ali uma oportunidade para aquele tanque se mover, se mexer, para que ela pudesse pular lá dentro e ali ser curada. Aí você imagina aquele ambiente, pessoas paralíticas fazendo as suas necessidades ali mesmo onde se encontravam, ali onde se estavam. Imagina o odor que era aquele lugar, meus irmãos, um lugar onde a dor, a fragilidade, onde o corpo da pessoa, a matéria humana estava em total evidência. E ali naquele lugar, ali fala que todo tipo de enfermos se juntavam, aguardando ali uma gota da misericórdia divina, esperando o agir das águas daquele tanque para que, quando ele movesse, eles pudessem serem curados. Imagine essa noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você adentrou aqui, eu não sei qual milagre que você espera, eu não sei qual o mover dessa água, que ela precisa ser agitada para que você possa receber sua vitória. Eu creio num Deus poderoso, eu creio num Deus grandioso. Esse homem no tanque de Betesda, jamais ele imaginou que aquele dia a qual ele acordou, abriu seus olhos, aquele dia seria o dia do seu grande milagre. Talvez você passou 2025 esperando um milagre, talvez entrou 2026 e você está aqui esperando ainda a espera de um milagre, mas não tem visto o mover, não tem visto o mover das águas para a sua vida. Mas quem sabe essa noite, quem sabe esse momento, quem sabe chegou a hora, quem sabe chegou esse grande dia, essa grande noite. E essa igreja nessa noite, ela pode ser transformada no mundo espiritual
aquele tanque de Betesda. Se perguntar a cada um de nós aqui que se encontra, cada um de nós aqui, eu acho que necessita de uma bênção, necessita de um milagre de Deus. Mas naquela época tinha um porém. Somente o primeiro que entrava naquele tanque, irmãos, que receberia a cura. Somente aquele primeiro, quando as águas eram agitadas, que pulavam ali, eles eram restaurados. E por serem eles muitos enfermos, demorava-se muito para receber algum alívio do seu sofrimento. Era triste. Era momento de dor, era momento de angústia. Era momento que havia no coração de cada um deles uma esperança daquele dia, daquele momento, daquela noite, daquela tarde, daquela madrugada, aquela água pudesse ser movida e que eles pudessem ali pular lá dentro. Porque quando as águas, irmãos, elas não eram agitadas pelo anjo, logo ali eu creio e imagino eu que disparava a região. Imagina, todos nós aqui com algum problema, todos nós aqui com um problema financeiro, aí nós estamos aqui dentro, aí chega, Jaiane, a pessoa lá fora, um pacote de nota de 10 mil, vamos chegar primeiro aqui e pega esses 10 mil, vai ser cadeira voando, vai ser neguinho tropeçando, vai ser um segurando o outro, jogando o outro no chão, para quê? Para receber esses 10 mil, que talvez você está endividado, talvez você está precisando pagar suas contas e não está vendo situação de onde vem. E quando aparece a oportunidade, ou você quer ser o primeiro a receber, você quer ser o primeiro a chegar lá. Então, quando as águas ali eram agitadas pelo anjo, logo se disparava o quê? Uma grande disputa para que o primeiro viesse a pular, a banhar dentro daquelas águas. Está escrito em João 5,4, lá fala assim: porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que descia, depois do primeiro ali que descia, depois do movimento da água, ele sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Aleluia! Qualquer enfermidade que essa pessoa tivesse. Então, pastor Zé Carlos, você imagina, ficava todo na expectativa, cego, surdo, mudo, coxo, leproso podia ficar no meio daquele povo, pessoas com doenças incuráveis, esperando um grande momento. Mas quando sacudia, não passava por cima do outro, passou primeiro. Eu te falo, e aquele homem que estava lá, aquele homem que aguardava ali por tempo, aquele homem que era deixado ali, pessoas levavam seus parentes. A palavra não fala se esse homem ele era recolhido toda tarde ou toda noite, e na parte da manhã a sua família trazia ele de volta e colocava ali. A palavra não fala isso. Mas porém, com o passar do tempo, aquelas pessoas ali, elas eram deixadas à beira do tanque de Betesda, a sua própria sorte. Porque os parentes cansaram, os amigos cansaram de ajudar, cansaram de apoiar, cansaram de trazer e levar de volta. Às vezes acontece isso com a gente também. Às vezes, no meio da nossa parentela, chega um momento que a gente ora tanto por um ou fulano, a gente ora tanto por ciclano, a gente pede tanto a Deus a transformação da vida dessa pessoa, e não vê resultado. Aí dia após dia,
nós deixamos de orar, nós deixamos de clamar, nós até falamos de nós mesmos: cansei, oro, clamo, e não tem visto o resultado na vida dessa pessoa, e acabamos deixando a pessoa, a Deus dará, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Se quiser, ela se vira para lá. Não foi diferente, irmãos, com essas pessoas enfermas deixadas à beira do tanque de Betesda. Muitas vezes nós lemos a passagem e só corremos os olhos, não nos aprofundamos como uma das vítimas ali, não fechamos nossos olhos e não meditamos o momento de dor e sofrimento que todos ali viviam e passavam. Só lemos por ler, passamos os olhos por cima das palavras, mas não procuramos viver no espiritual, no pensamento, na mente, a dor daquelas pessoas que ali se encontravam enfermas, ali dormiam, ali levantavam, muitos deles talvez sem alimentar, sem comer, mas aguardando o seu milagre, perseverando, acreditando que se não for hoje, pode ser amanhã, se não for depois da manhã, pode ser depois da manhã, mas perseveravam. Quantas frustrações aqueles homens passavam ao verem outro entrando em primeiro nas águas do tanque. Por que não foi eu? Por que não foi eu hoje? Por que eu não fiquei mais atento? Por que eu não fiquei mais ligado? Por que eu não fiquei na beira do tanque? Mas como foi aberta a palavra de hoje pelo pastor José Carlos, Jesus está voltando, e ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. Será que nós estamos preparados para a volta de Cristo? Porque essas pessoas aqui, nenhuma delas estavam preparadas, achando que um tanque, naquele hora, naquele momento, iria mover. Mas tinha uns que estavam ligados. E os que estavam ligados, eles corriam e mergulhavam nas águas do tanque. E ali passava o tempo, um após outro sendo curado. Como eram muitos, parecia que a vez do próximo nunca chegaria, porque não era 10, não era 20. Todo dia ali era colocado pessoas, talvez de outras cidades, na beira daquele tanque também, porque ouvia falar do milagre que havia acontecido, e aguardavam também a sua hora e o seu momento. Mas para tudo isso acontecer, tem que haver perseverança, não pode haver desânimo, não pode haver fraqueza, não pode retroceder. Tem que estar sempre com o pensamento de seguir em frente, levantar a cabeça e continuar caminhando, acreditando. Se não é hoje, será amanhã. Mas isso é para os fortes, isso é para aqueles que acreditam, para aqueles que têm fé. Como está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra fala que ano após ano, aquele homem, a qual a Bíblia não revela o nome, continuava ali, esperando o seu momento, esperando a sua oportunidade, esperando a sua chance. Passou-se o tempo, décadas se foram, e nada
você acha que ele desanimou? Você acha que ele desanimava? Sofria, sentia dores no coração ao ver as pessoas ali que chegou depois dele, bem depois, não bem antes dele, depois dele. E aquelas pessoas indo embora cantando o hino da vitória. Esse homem para mim é um exemplo trazendo para os nossos dias de hoje, como cristãos. Quantas pessoas no ano de 2005 saiu da presença do Senhor, pastor José Carlos? Quantas pessoas que nesse mês vai sair da presença para dar aquela voltinha ali, sabe aquela voltinha? Aquela voltinha, aí depois volta arrependido. Mas eu e você, nós somos perseverantes como esse homem. Nós conseguimos romper o ano de 2025. E eu creio que no nome de Jesus, nós também romperemos o ano de 2026. Eu profetizo isso na vida de vocês, em nome de Jesus. Aquele homem, a qual a palavra fala que estava ali preso pela paralisia, acorrentado por aquela enfermidade há quase 4 décadas. A palavra fala que foram 38 anos no tanque de Betesda, esperando ele sim um grande milagre para a sua vida. A palavra fala no livro de João, no capítulo 5, está escrito aqui. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos, irmãos, se achava enfermo. Não é 38 horas, 38 minutos, 38 dias, 38 semanas, 38 meses, não. Era 38 anos enfermo, à beira de um tanque, esperando por um milagre. Aí você ora por uma coisa hoje, que é o resultado amanhã, mãe. Você ora pedindo uma bênção hoje, amanhã já quer o resultado. As coisas de Deus, irmãos, não é como a gente quer, é como Ele quer. Às vezes você acertar na loteria, na Mega Sena, eita, aí você ganha. Você vai querer saber de uma igrejinha dessa aqui, irmão? Você vai querer cultuar a Deus aqui, irmão? Você vai querer ouvir a palavra de Deus do pastorzinho desse aqui, irmão? Você vai querer conhecer coisas grandes. Se não sair da presença, vai para a Lagoinha, Getsemane, todas essas igrejas grandes pastores. Isso, continuar na presença. Então tem certos tipos de situação, de coisas que, se Deus nos der, nós nos afastaremos da presença dele. Então por isso é melhor não juntar pessoas na terra, mas sim preparar a nossa alma, preparar o nosso espírito, para quando ele vier, eu e você possamos subir com ele para a glória, para aquele grande lugar a qual ele disse: eis que vou preparar-vos um lugar. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Você acha que Jesus é mentiroso? Jesus é filho de Deus. Ele não é filho do pai da mentira, não, irmãos. Nós temos que estar preparados, perseverando como esse homem perseverou por 38 anos ali na beira daquele tanque. Eu creio que certamente ele viu muitos desistirem, muitos que estavam ali
entregaram os pontos, mas porém ele falou: eu não desisto. Você pode até desistir, você pode até ir embora, mas eu creio que a minha hora há de chegar. Eu não sei, irmãos, qual área da tua vida que precisa que Deus entre com provisão. Eu só te digo isso nessa noite: não desista, persevera, continua buscando, continue perseverando como esse homem perseverou. Não deixe que palavras te desanimem, palavras invejosas, queriam dizer que você não vai alcançar, que você não vai conseguir. Eu creio que este homem ouviu muito isso, porque ele era coxo, ele não conseguia caminhar, ele não conseguia até mesmo se arrastar. E muitos passaram por ele e falaram: você nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim. Imagine a mente desse homem, imagine o coração desse homem ouvindo palavras negativas sobre a vida dele, sobre o milagre dele. Se fosse qualquer um fracassado, pastor Zé Carlos, já tinha ido embora, já tinha saído, tinha deixado que outras vozes o contaminassem e tirassem ele da presença. Quantas pessoas às vezes têm te contaminar, têm tentado te afastar da presença de Deus, têm tentado te arrastar para o outro lado. Não dê a voz e ouvido essas vozes e essas pessoas, porque 38 anos o paralítico estava ali, aguardando apenas uma oportunidade. Apenas uma oportunidade ele estava aguardando. Ele esperava a misericórdia de Deus o encontrasse a qualquer hora e a qualquer dia. Talvez você está aqui hoje em pensamentos falando: Senhor, eis-me aqui, Senhor, muda a minha história, muda o quadro da minha vida, da minha família, entra com providência lá, Senhor, muda a história lá, Senhor. Não desista de clamar, não desista de orar, não desista, seja perseverante como este homem foi, porque só vai vencer os fortes, só vai vencer aqueles que perseverarem até o fim. Esse sim receberá a coroa da vitória. E o texto, irmãos, o texto ao qual nós lemos informa que toda essa espera, toda essa persistência chegou ao conhecimento de Jesus. Eu creio que quando Jesus caminhava em alegria, Jesus com seus discípulos indo ali, rindo, se alegrando, lá ia para uma festa em Jerusalém, maior alegria, todo mundo rindo, os apóstolos brincando, os apóstolos dialogando um com o outro. Eu creio que a festa desse ano, ela vai ser mais linda, vai ser mais top do que a festa do ano passado. Eu creio que a unção de Deus vai derramar em Jerusalém, e todos sairemos dali abençoados, restaurados para a glória de Deus. Mas aí, Jesus, 100% homem, 100% Deus, ouve talvez uma oração, ouve talvez um clamor daquele homem que ali se encontrava deitado, talvez aquele homem naquele estado, ouvindo ali o barulho da multidão,
para a festa. Não eram poucas pessoas, eram milhares de pessoas de toda a redondeza, de todas as aldeias, de todas as cidades, iam para Jerusalém. E creio que aquele homem orava, pedindo a Deus por misericórdia, pedindo a Deus a que olhasse para ele, para que contemplasse a vida dele, porque ele não estava mais aguentando. E a palavra de Deus fala que quando nós choramos, não temos mais palavras e só lágrimas caem de nossos rostos, o Espírito Santo vem com gemidos inexprimíveis, ele colhe as nossas lágrimas e leva diante do Pai. Porque de uma hora para outra, Jesus muda a direção do seu trajeto, o evangelista Lucas. Ele muda a trajetória de uma festa para um hospital. E ali ele entra ali. E Jesus vendo aquele homem deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: homem, quer explicação? Aquele homem, aquele paralítico, sem forças, talvez com os olhos cheios de lágrimas, ele responde ao mestre, confessando ao mestre ali a sua incapacidade. Porque naquele momento, irmãos, ele não sabia quem dirigia a ele a palavra, ele não sabia quem era aquele que com ele ali falava. Talvez achava que era mais um para zombar da sua vida, para zombar da cara dele. E ele fica surpreso quando Jesus vira para ele e diz: quer explicação? Ele tinha, sim, lógico, a vontade de ser curado, pois nós sabemos que toda vez que aquela água era agitada, ele certamente, com grande esforço, se rastejando, ele procurava chegar até o tanque. Porém, amados, infelizmente não era suficiente para aquele homem, porque outro já tinha pulado em seu lugar. E aquela esperança, persistência em contar com a misericórdia de Deus, com a misericórdia divina, aquilo já havia chamado a atenção do mestre. Aleluia. E sendo Jesus a própria misericórdia encarnada em vida, aleluia, o mestre, comovido com a situação daquele homem, ele vira para ele e declara a sua cura. Aleluia. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são. Ele tomou o seu leito, e a palavra fala que ali ele andou. Mas isso só aconteceu, sabe por quê? Porque ele não foi um covarde, como muitos têm sido hoje em dia, de tanto insistir, de confiar na misericórdia de Deus. Um dia, a própria misericórdia viva, chamada Jesus Cristo de Nazaré, veio ao encontro dele. Aleluia! Você pode glorificar Jesus, irmãos? Você pode dar salva de palmas para o Senhor? Igreja viva! Estamos vivos, não estamos mortos! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É assim que Deus faz. Tudo que você faz tem
recompensa. Tudo que nós fazemos para o Senhor há uma recompensa. Mas muitos, meus irmãos, muitos, como eu disse, estão desistindo por muito menos. O pastor me cumprimentou, a irmã ficou reparando as minhas vestes, ficou olhando meu cabelo, não volta àquela igreja mais não, porque o pessoal ali é meio sem graça, não cumprimenta a gente. Não blá 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 danado, irmãos, para sair da presença, para sair do chamado que Deus te chamou. Mas se há algo, irmãos, que mexe com o coração de Deus, é a perseverança, é a persistência na fé, é a persistência na misericórdia divina de Deus. Estamos iniciando o ano de 2026, irmãos. Temos que ser perseverantes. Não desista dos seus objetivos desse ano. Não desista dos seus projetos feitos para esse ano. Não desista daquilo que Deus tem para a tua vida esse ano. Porque vai ser um ano de guerra mental, espiritual. Muitas coisas vai tirar a tua atenção. Muitas coisas vão querer te arrancar da presença de Deus. Muitos vão querer deixar de fazer aquilo que Deus colocou na mão deles para fazer. E aqueles que põem a mão marada e voltam para trás, diz o Senhor, esse não é digno de mim. Então, vamos perseverar, irmãos. Luta, todos nós teremos. Os apóstolos tiveram. Todos morreram por conta do Evangelho. Foram mortos. Cristãos lançados nas arenas, leões sendo soltos para devorá-los vivos, por eles não negarem a fé. Porque eu e você vamos negar a fé? Vamos perseverar. Vamos continuar perseverando como esse homem perseverou por 38 anos. É um exemplo de fé. Esse homem do Beco de Betesda. Mateus 7,7. A palavra de Deus diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á. Significa, nunca devemos desistir e de contar com a misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aquele homem, hoje, um ex-paralítico, aleluia, soube esperar e nunca deixou de ter fé. Então, o que eu tenho para dizer para você nessa noite: tenha fé, não desista, acredite, porque a misericórdia de Deus vai alcançar a sua vida. Mas para isso você tem que crer, você tem que acreditar. E você, como domingo aqui no altar, nós ouvimos vários testemunhos de milagre. Você também dará testemunho do seu milagre. Mas para você contar seu testemunho de milagre, você só não pode desistir. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, um jovem, uma jovem de Deus, perseverante. Seja como aquele paralítico, à espera de um milagre há 38 anos, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir a Jesus? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração nessa noite. Coloque-se de pé, nós estamos terminando. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas. Senhor, nesta noite, ó Pai, a tua palavra foi ministrada. Uma palavra de fé, uma palavra de persistência, uma palavra, meu Pai, de perseverança. Pai, eu não sei como essas pessoas adentraram esta noite sobre essa casa. Eu não sei, meu Deus, qual é o pensamento. Eu não sei, meu Pai, qual é o milagre que eles estão esperando do Senhor. Pai, essa casa, Pai, é casa de milagres, chamada casa de oração. E no nome de Jesus, meu Pai, eu profetizo sobre cada vida que aqui está nesta noite, Senhor. O Senhor tem sondado o coração de cada um deles, de cada uma delas. Peço a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, venha queimar dentro desses corações, venha trazer de volta, Pai, o primeiro amor, venha trazer, meu Pai, a fé, a perseverança, a alegria de servir ao Senhor, porque muitos estão perdendo isso, muitos estão dispersos, meu Pai, muitos, meu Pai, não buscam como buscava antes, não clamam como clamava antes. Peço a Ti, meu Pai, no nome de Jesus, reaviva a Tua igreja, reaviva a minha vida, Senhor. Cada dia mais, meu Pai, fortaleça os meus passos diante da Tua presença. Dá-me força nessa caminhada, porque não é fácil, Pai. Mas estou eu aqui, estou firme, Pai, para a glória do Teu nome. Assim eu peço que cada um que aqui se encontra, Senhor, sejam perseverantes, sejam dignos, ó Pai, do Senhor, em toda boa obra, em tudo que eles fazem, ó Pai, eles fazem com alegria para o Senhor. Então nessa noite, Pai, que esta palavra ela possa estar no coração e na mente desse irmão e dessa irmã, e que eles venham receber do Senhor aquilo que eles estão buscando, e que o Senhor, meu Pai, venha derramar, Pai, as Tuas bênçãos sobre eles, da mesma forma, Pai, que o Senhor transformou naquele homem no tanque de Betesda, trazendo a ele, meu Deus, a cura, o milagre que há 38 anos aquele homem aguardava ali, naquele lugar. Então eu creio, Pai, que o milagre está sendo liberado aqui nessa noite, que o anjo do milagre está passando aqui nessa noite, Pai, e que cada um possa receber dessa bandeja, meu Pai. Ai, meu Deus, aleluia. Que cada um possa receber nessa noite, Pai, esse milagre, Pai, que está sendo passado aqui, Deus, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Eu creio, Pai, eu creio, Pai, eu creio, Pai, que virá pessoas aqui dando testemunho nessa noite, Senhor, porque, Pai, é o Teu Espírito que fala, é Teu Espírito que dirigiu a palavra, e Teu Espírito é o Espírito, Pai, da verdade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Luizinho, tem algo para falar? Pode encerrar?